Olá a todas, todos, todes. Sejam bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos acá no mais um programa Economia Fora do Eixo, uma iniciativa da Rede Jubileu Sul em parceria com a Sexta Semana Social Brasileira, para a gente discutir aqui o tema tão difícil, entre aspas, que é o tema da dívida. Não só a dívida financeira. Como Jubileu Sul, nós tentamos trabalhar a dívida de uma maneira muito ampla, discutindo a dívida social, a dívida ecológica, a dívida histórica, reparações e todo esse processo que gera desigualdades, principalmente motivada pela questão da dívida pública. Nós vivemos hoje, esse ano, são 200 anos da dívida externa brasileira e em algum momento a gente vai conversar mais sobre isso. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso programa aqui, discutindo aí algumas notícias que saíram na imprensa recentemente. Solta a vinheta. Bom, antes de ler as notícias aqui, eu queria comentar com vocês que sigam nossos canais no YouTube, no Instagram, no Facebook do Jubileu Sul Brasil. Pode ser? Obrigada, viu? Bom, vamos lá para as nossas notícias de hoje, né? Empresas ampliam participação das mulheres em cargos de liderança. Lembrando que esse mês nós estamos tratando exclusivamente do impacto desse modelo econômico das dívidas sobre as mulheres, tá bom? Que é o mês de março. Comissão da Câmara aprova anistia a partidos que descumpriram cotas para mulheres. E, por fim, a última notícia que nós queremos trazer aqui para conversar é para 57% da população brasileira, inflação é o maior problema a ser resolvido no Brasil em 2022. Você concorda com isso? Enfim, vamos comentar aqui. Solta a vinheta. Bom, gente, nós vimos essas notícias aí, né, com relação, por exemplo, às empresas que têm uma maior participação das mulheres. Você lendo a matéria, você vai perceber que são empresas como a McDonald's e a Amazon, que são destacadas ali na matéria. Elas estão com toda uma política interna, né, para que as mulheres assumam cargo de lideranças, né? No caso, a McDonald's, por exemplo, 52% de todas as promoções a cargo de liderança foram para as mulheres. Programas, inclusive, de assistência psicológica, jurídica, para que precisa, etc. Só que será que isso realmente muda a inserção das mulheres no mercado de trabalho? Será que isso muda a qualidade dessa inserção das mulheres no mercado de trabalho? Empresas como McDonald's, como a Amazon, por exemplo, que são permanentemente denunciadas por violar direitos trabalhistas, por violar direitos ambientais. Será que isso, de fato, significa uma mudança substantiva na vida das trabalhadoras que estão nessas empresas? Ou é mais uma maquiagem, vamos dizer assim, de gênero, que é muito utilizada hoje para esconder o processo de superexploração que essas mulheres estão submetidas nessas empresas? Não sei se vocês tiveram condições de ver aquele filme que ganhou o Oscar o ano passado, que é Nomadland, que a personagem, inclusive, trabalha de bico na Amazon. E aí a gente vê as condições de trabalho da vida nos Estados Unidos, imagina nos países da periferia. Então, é muito preocupante isso, né? Porque é todo um trabalho ideológico, vamos dizer assim, das mulheres ascendendo a cargo de direção, mas que não muda substancialmente a vida, as nossas vidas, né? Então, acho que esse é o primeiro comentário que eu queria fazer com relação a essa primeira notícia da participação das mulheres nos cargos de direção das empresas, né? A segunda notícia, inclusive vai ser votado hoje no plenário da Câmara, é a PEC 1821. Essa PEC, ela anistia os partidos de não cumprirem as cotas, nem as cotas de gênero, os 30% mulheres, nem as cotas raciais. E com isso significa o fundo partidário ir para as mulheres e pessoas negras. Não tá, isso vai cair hoje, provavelmente, na Câmara, espero que não, toda uma movimentação para isso, mas isso é dramático. Países como o Brasil têm um déficit tremendo da participação das mulheres na política.
Nós só temos uma governadora mulher das 27 unidades da federação. Nossa participação no parlamento é mínima comparada a países como os Emirados Árabes, etc., onde a situação das mulheres é bem mais complicada. E ainda por cima se anistia os partidos de não cumprirem cotas, que é a cota mínima de 30%. Realmente, isso legitima, aprofunda uma política patriarcal, uma política machista e uma política racista na política institucional brasileira, o que muito nos preocupa. E, por fim, a questão que a última matéria traz da inflação. Nós sabemos que agora, em fevereiro, os últimos 12 meses, né, segundo o PNAD, é a inflação de 10,54% que atingiu agora. Só que, ao mesmo tempo, nós estamos vendo, e nós discutimos isso no programa passado, a questão do preço dos combustíveis. Só o óleo diesel, nós sabemos, e discutimos isso também no programa passado, que só o óleo diesel aumentou 40% em um ano. Se o nosso transporte no Brasil das mercadorias é basicamente feito através de transporte rodoviário, nós sabemos que essa inflação oficial de 10,54% está muito distante da inflação real. Quem vai fazer uma compra hoje sabe que de um ano para cá não aumentou 10,54%. É muito maior a inflação real na vida da classe trabalhadora. E quando a gente vê que os mais pobres dos pobres são as mulheres, e são as mulheres negras, e que a pandemia aprofundou de maneira brutal a desigualdade e a pobreza no Brasil, e eu vou citar aqui alguns dados, a população antes da pandemia negra, as mulheres negras que estavam na pobreza, antes da pandemia era de 33% da população. Hoje, passou a 38% das mulheres negras hoje estão na pobreza e 12,3% estão na extrema pobreza. Para a gente comparar, homens brancos, né, que é o topo da pirâmide social brasileira, era 3,4%, agora é 5,5% na pobreza. Comparando com as mulheres negras, era 33% e passa a ser 38%. Então, a gente vê como é desigual a nossa sociedade. E como quem carrega o fardo dessa desigualdade são as mulheres negras. Então, até que ponto a gente, de fato, consegue construir uma democracia verdadeira com essas disparidades tremendas, onde uma grande parte da população brasileira, das mulheres negras, é penalizada carregando o fardo dessa desigualdade, né? O desemprego também bate de maneira muito diferente entre as mulheres e os homens brancos e negros, né? Por exemplo, vocês terem ideia, entre o povo preto, o desemprego, que era de 13,5% oficialmente falando, antes da pandemia, passa a ser 17,5% pós-pandemia. Então, a gente vê que, de fato, a inflação, né, ela bate de maneira desigual também, porque essas desigualdades, elas não estão assim soltas no mundo, no universo, elas refletem condições sociais, econômicas, políticas de quem ali vive, né? Então, imagine, se você tem R$100 hoje para fazer uma compra, esses R$100 mês que vem já não vai valer o mesmo R$100. O poder de compra vai ser muito menor. E a inflação vai consumindo essas possibilidades. Então, realmente, a preocupação do povo brasileiro, né, segundo essa pesquisa da Exame, é com a inflação, e a gente sabe por quê? Porque a inflação aumenta a fome. Mas, enfim, gente, então, para comentar tudo isso com a gente, para trazer essas reflexões de uma maneira muito mais aprofundada do que eu pude trazer até agora, eu quero fazer um convite muito especial, uma convidada maravilhosa que vamos ter hoje. Solta a vinheta! Bem-vinda, Vilma. Eu queria apresentar aqui para vocês nossa convidada de hoje, Vilma Reis. Está chegando. Opa, Vilma, bem-vinda aqui, nosso programa Economia Fora do Eixo. É um prazer enorme estar com você. Ela é socióloga, militante antirracista e feminista negra, ex-ouvidora geral da Defensoria Pública da Bahia e integra a Coalizão Negra por Direitos. Então, Vilma, que prazer enorme, enorme mesmo, uma satisfação, uma honra ter você aqui no nosso programa no mês de março.
encerrando essa programação nossa de março, às vésperas da comemoração, né, de 58 anos do golpe cívico-militar empresarial no Brasil, e a gente não pode esquecer isso nunca mais, ditadura nunca mais, e a gente sabe que isso impacta de maneira muito diferenciada sobre os homens e sobre as mulheres negras, todo esse processo que a gente viveu, né? Bom, Vilma, para começar, eu queria lembrar uma frase que você disse no passado aí. São as mulheres negras que qualificam a democracia no Brasil, a democracia brasileira. O que essas notícias aí que eu destaquei dizem das mulheres negras e da democracia no nosso país, querida? Saudações, Sandra, saudações ao Economia Fora do Eixo. Quando a gente falou e quando a gente diz essa frase, é dizendo que sem as mulheres negras, a sociedade brasileira, sem as lutas que nós implementamos por cidadania, a democracia brasileira não vai, né? Então, não é possível o Brasil desenvolver deixando a gente para trás. A Marcha de Mulheres Negras, em 2015, trazia como slogan político, como agenda política, contra o racismo, contra a violência e pelo bem viver. O bem viver que é um contraponto importante muitas vezes a um discurso desenvolvimentista que não inclui 56,2% da população brasileira, que somos nós, a população negra. E no conjunto da sociedade brasileira, nós somos o maior percentual, nós somos 27% da população brasileira, né? Nós representamos, neste momento, mais de 50 milhões, nós, as mulheres negras. Então, essa sociedade, o alerta que a Marcha de Mulheres Negras trouxe em 2015, a Carta das Mulheres Negras, que entregamos à nossa presidenta eleita, Dilma Rousseff, né, em 18 de novembro de 2015, quando ela já vivia toda a pressão, né, exatamente destes que, neste momento, Sandra, são os que se tornaram bilionários em plena pandemia. Os que articularam o golpe, eles estão bilionários neste momento. Então, para nós é uma cinte que, numa sociedade com profunda desigualdade econômica, que nos dilacera, que os prognósticos do IPEA, desde lá de 2003, já estavam mostrando, né, que nós precisávamos de políticas direcionadas. Foi por isso que Dilma, desde o Ministério de Minas e Energia, instituiu o Proequidade de Gênero, e que tem muito a ver com a segunda matéria que você repercutiu aqui, né, sobre a primeira matéria, sobre a ampliação da presença das mulheres nas empresas, e Nilcé Freire, nossa grande Nilcé, saudosa, né? Nilcé implementou o Proequidade de Gênero no país inteiro, mexendo com as principais empresas públicas e de capital misto, exatamente porque nós sabemos qual é o tamanho da desigualdade racial e de gênero nos lugares de decisão, mas também no acesso à riqueza, no acesso ao dinheiro. O dinheiro fica muito longe de nós mulheres e mais distante ainda de nós mulheres negras. Exatamente, Vilma. A gente percebe que esse modelo econômico que privilegia o capital financeiro, que privilegia a acumulação, e a dívida pública ela serve como uma catapulta, né? Que vai tirando dinheiro dos pobres e transferindo para os ricos, ainda mais num país que tem uma estrutura tributária que penaliza a população pobre, que é quem paga imposto no Brasil, são os pobres, que quem compra helicóptero não paga imposto, quem compra uma lancha não paga imposto, quem compra um avião não paga imposto, as fortunas não pagam impostos, os bilionários crescem, transferência, os bancos não pagam impostos, e quem paga imposto é quem compra um quilo de feijão, quando está podendo comprar o quilo de feijão, né? Cenoura a gente nem vai poder comprar mais, R$14 o quilo da cenoura chegou aqui por nossas bandas de cá do Sudeste. Bom, mas eu queria, você já falou aí de maneira que o modelo econômico, né? O modelo econômico capitalista. O capitalismo é isso, a gente sabe, o capitalismo é um modelo, um modo de produção, cujo coração é a expropriação, é a extração
do mais valor do trabalho, da natureza, para concentrar nas mãos de poucos, né? E como Jubileu, a gente sempre trabalha que um elemento central desse modo de produção capitalista é a dívida, né? É o pagamento de juros da dívida pública e essa política econômica tremenda que favorece andar de cima, como a gente sempre fala. Como é que esse modelo econômico, que na realidade é histórico, né? Porque mesmo nos governos progressistas, que a gente sabe que muitas conquistas foram realizadas, mas o modelo econômico em si não mudou, né? Se privilegiou também os megaprojetos e etc. Mas trazendo um pouco para a vida das mulheres negras, como é que esse pagamento dos juros da dívida pública, tirando o recurso do orçamento, como é que essa política econômica afeta diretamente a vida das mulheres negras? Eita, essa aí é a questão que a gente debate com muita coragem nesse momento. A gente está aqui com um coletivo potente que reúne tantas outras redes, que está preocupado mesmo e levantando questões. A gente tem debatido também com um conjunto de mulheres negras, como Roseli Farias e Clara Marinho, né, na Arca, que essas mulheres que são planejadoras de carreira e que estão pensando no orçamento mulher. Eu penso que a primeira coisa é a gente dizer com muita coragem que nós precisamos caber e existir no orçamento público. O orçamento não pode ser peça fictícia, porque o orçamento secreto ele não é fictício, ele é real, né? Então, a decisão política de governos conservadores, liberais, ultraliberais, que se movem no absurdo, é de que nós não vamos existir no orçamento. Essa é uma primeira questão. E a questão da dívida está sempre em prioridades do governo. Quando o governo gasta mais do que ele arrecada, né, ele, em geral, ele não está gastando com as necessidades que mais dói na nossa vida, né? Não é gastando com as mulheres, não é gastando com a juventude negra, não é gastando com o nosso povo no campo que está na agricultura familiar. Eles acham, inclusive, que tudo isso é desperdício, não é investindo nos povos indígenas, não é investindo nas comunidades quilombolas e nem na pesca artesanal. Eu estou falando de propósito esses segmentos porque são segmentos que constroem riqueza e colocam a comida na mesa da sociedade brasileira. Estamos falando de mais de 70% de responsabilidade desses segmentos, que coloca, por exemplo, algo que é central e que, nesse momento, é tão caro para nosso povo, que é o alimento. Então, essa dívida, ela tem sido produzida não para nós. Basta a gente lembrar que a presidenta Dilma, o que ela deixou de reservas cambiais para a sociedade brasileira, não era para a gente estar passando o que a gente está passando. Mas a posição do governo não é de priorizar, no ponto de vista do orçamento, as necessidades da sua população mais afetada no empobrecimento. E numa realidade em que nosso povo voltou, por exemplo, para o mapa da fome, nós deveríamos ter outras prioridades, mas esse é um governo mas essa é uma realidade que para a gente foi muito dura. Então, cada vez mais a gente tem pensado em justiça tributária, por exemplo, como caminhos de resposta para essas questões. E parece assim, como é que a gente traduz isso para conversar com todo mundo? Exato. Primeiro é a gente diminuir impostos de quem compra feijão e aumentar impostos de quem compra avião. Ficou bem popular, né? Diminuir impostos, diminuir impostos de quem compra feijão e tem que comprar feijão, às vezes, duas, três vezes por semana, porque não pode fazer uma compra de 5 quilos de vez, né? E você taxar quem está comprando as motocicletas aquáticas, para quem está comprando os aviões, para quem está no chamada roda da fortuna. A gente está falando de uma sociedade em que 45% da riqueza pertence a 1% do país, né? Esse é um grande debate na própria rodada do presidente Lula
na Europa, assim que ele saiu deste horror que foi a sua prisão de 580 dias, ilegal. A ida de Lula à Alemanha foi muito nesse sentido de debater a desigualdade como um eixo prioritário. Se a gente não vence essa situação, se a gente não pensa em equidade no ponto de vista econômico, a gente não tira a sociedade do buraco. E quando a gente, já em 2019, Sandra, a gente olhava o relatório sobre desigualdades do IPEA, aliás, do IBGE, né, como um dos órgãos da administração pública da Presidência da República, e a gente vendo que ali, 2019, a realidade do nosso povo já era, lamentavelmente, em cidades como Salvador, com quase 3 milhões de pessoas, onde 44% dos lares são chefiados por mulheres, e nesse universo, cerca de 80% mulheres negras. Né? Nós já vimos ali, quando repercutimos aquele relatório, que nesta cidade, 682 mil famílias viviam com até R$ 412. Né? Nós pautamos um debate muito importante, que é como a gente debater as finanças a partir das cidades e a gente pensar nessas finanças como algo que precisa se comprometer com a justiça econômica, porque justiça econômica, né, e equidade racial e de gênero nas políticas econômicas é uma forma da gente confrontar o machismo e confrontar o racismo. Né? Colocar as mulheres no orçamento é muito importante. Recentemente, sobre a questão que você levantou primeiro, as mulheres, né, numa rodada de diálogo sobre branquitude e desigualdades no Brasil, racismo e antirracismo, a companheira como Cida Bento, né, que está ali no CERT, ela debateu, inclusive, essa situação das empresas que acolhem as mulheres, algumas mulheres, elas não vão para o andar de cima de decisão das empresas, elas servem como colchão de amortecedor, e todas as reivindicações por equidade nesse ambiente corporativo, ele vai ali, parando, né? E quando a gente diz, não, mas por que você não está fazendo políticas para realmente nós vencermos a situação? Eles dizem, não, mas aqui a gente promoveu as mulheres. E às vezes você olha, você vê 3, 4 mulheres brancas, né? E você não alcança nenhuma mulher negra. A Febraban, por exemplo, Sandra, respondeu, né, a um termo de ajustamento de conduta, porque não emprega o segmento banqueiro brasileiro não emprega mulheres negras. E nós somos, dito no popular, né, a base, a gente diz, como quem constrói casa nos movimentos populares, nós somos o radier da sociedade, como diz a companheira jornalista Suede Quintê. Nós somos o radier, a sustentação da sociedade. E quando você olha o empobrecimento, e você olha a riqueza, você vê homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra. Só que muito da responsabilidade na sociedade está em nossas costas. Exatamente, Vilma, agradeço muito sua reflexão, porque, de fato, como o capitalismo é um sistema, é um modo de produção, que ele extrai o máximo, né, da força de trabalho, da natureza, para concentrar na mão de poucos, é um modo de produção que funciona transformando tudo em mercadoria, para lucrar e cada vez nas mãos de poucos, porque você vê que a discussão hoje sobre a desigualdade é uma tônica geral, né? Está todo mundo discutindo desigualdade, né? Inclusive se construindo conceitos como capitalismo inclusivo, melhorar o capitalismo, como se isso fosse possível, né? E a gente sabe que a origem dessa desigualdade no Brasil está na escravidão, está no sistema escravocrata, que foi, entre aspas, abolida a escravidão no Brasil, entre aspas, e que as populações negras não tiveram nenhum tipo de reparação. Então, nesse sentido é que a gente fala também da dívida social de reparações, da dívida que precisa ser paga com as populações quilombolas, populações indígenas,
que realmente, como você falou, Vilma, segura e produz riqueza. Mas, como a gente sabe, tem toda uma discussão, uma ideologia muito forte do chamado emprego. Então, você destrói uma comunidade de pesqueira, uma comunidade marisqueira, uma comunidade que vive do seu trabalho, que vive em harmonia com a natureza, ali em abundância, e constrói ali um porto, constrói ali uma siderúrgica, constrói ali o que seja, porque aquilo ali gera emprego. É uma visão absolutamente, vamos dizer assim, eurocêntrica e que não considera outras formas de vida, outras formas de produção, outras formas onde o bem viver é a tônica da produção de comida, da produção da vida, que a economia deveria garantir. Produzir a vida, né? Não produzir o lucro, produzir a morte, como esse sistema de hoje, que a gente vive cada vez mais aprofundado, o capitalismo no mundo, gera. Então, eu queria, assim, antes de terminar, trazer um comentário aqui da Rosilene Vanceto, que diz que é um descalabro esses dados. De fato, a desigualdade bate de forma diferenciada para as mulheres, em sua maioria são chefes de família. As desigualdades se aprofundam nesse Brasil dependente. Obrigada, Rose, pelo seu comentário. Deixe seus comentários aí nas nossas redes sociais. Compartilhe o programa também. O programa vai estar disponível no canal do YouTube do Jubileu Sul, da Semana Social Brasileira. Vocês podem compartilhar. E aí, Vilma, para encerrar nosso bate-papo de hoje também, agradecer muito a sua presença. Poxa, engrandeceu muito o nosso Fora do Eixo, para que a gente dê uma olhada, e a luta não é antirracista, e nossa luta, nosso compromisso cotidiano é com a luta antirracista e antimachista nesse país, escravocrata, colonial, patrimonialista e violento, né? Que a gente tem que falar da violência, né? Esses dias eu estava na Argentina e a Nora Cortinhas, mãe na Praça de Maio, ela sempre fala os 30 mil mortos desaparecidos presentes. Aí ela agora incorporou de uma maneira muito substantiva no seu discurso, 30 mil mortos desaparecidos, mas também ela inclui as crianças, jovens assassinados pela bala perdida. Isso me Muito emocionou, importante. me emocionou muito, porque na Argentina, a história da memória, nós estamos às vésperas do golpe militar aqui no Brasil, civil, empresarial, eclesial, militar, e a gente precisa falar disso, né, Vilma? Então, antes da gente se despedir de vez, assim, já se despedindo, queria que você desse uma palavrinha também com relação às saídas diante de uma história Brasil, uma história que a gente parece que não quer ver, nos 200 anos da independência, nas vésperas dos 58 anos do golpe. Quais os desafios que você coloca para a gente aí nesse momento? Sandra, eu acho importante a gente debater que esse olhar das mães da Praça de Maio na Argentina, ele se junta com as mães de Maio do Brasil, se junta com as mães que se mobilizam em todas as periferias brasileiras, as mães de Manguinhos, as mães do Cabula, em Salvador, as mães do Curió, em Fortaleza, as mães do Morro do Salgueiro, no Rio de Janeiro, ou de Jacarezinho, né? É importante a gente dizer que os nossos meninos negros são os mortos da democracia. A cada 23 minutos, um jovem negro ele é violentamente abatido no Brasil, e nós carregamos uma tragédia de termos 60 mil jovens negros mortos por ano no país, e isso afeta diretamente a própria questão econômica brasileira a partir da história das vidas das famílias de 56,2% do país. E isso é muito grave. A pesquisa de Edna Araújo, por exemplo, da UFES, minha colega no programa de pós-graduação Raça e Democracia nas Américas, ela nos mostrou na sua pesquisa de doutorado que cada jovem desse, ele perde, em média, 44 anos de vida econômica ativa, né? Eles perdem vidas de fazer projeto, de elaborar. Mas eu acho importante que uma ousadia nossa, quando a gente vê projetos como a Coalizão Negra por Direitos, né? Que ao longo da pandemia, a coalizão, com a sua campanha Tem Gente com Fome, foi capaz de acudir 196 mil famílias
e arrecadar 24 milhões de reais, e 60% das doações da coalizão vieram das pessoas que têm quase nada, né? Vieram dos trabalhadores e das trabalhadoras. E isso, para a gente, é algo muito forte. Uma outra questão que eu acho importante, nesse momento que é o final de março, que a gente debate verdade, memória e justiça, é que a gente olhe para os últimos anos, o que os governos do golpe de 2016 eles fizeram aprovar a PEC 95, e é uma tarefa nossa, né? Chegarmos aos espaços de poder e darmos fim. Nós temos que cancelar a PEC 95, que congelou por 20 anos os investimentos em educação, saúde e políticas sociais. Porque hoje há uma inversão, 90% dos recursos das políticas sociais eles têm que ser buscados ou nos parceiros internacionais ou com recursos dos próprios municípios, porque o governo federal passa a vergonha. Por exemplo, entre 2020 e 2021, 79% do orçamento para o enfrentamento à violência contra a mulher não foi executado no Ministério das Mulheres, e isso tem impacto em nossas vidas. Se uma sociedade como o Brasil deixa de construir um CRAS, um CAPS-AD, de fazer uma creche, né? Quando se diminui o acesso das mulheres aos programas de renda, né? Isso afeta diretamente nós, mulheres negras, né? Todas as nossas parentes que estão em busca desses recursos, e nós precisamos colar com essas parlamentares no Congresso que esta semana e nos próximos dias, e elas têm batalhado muito pelo que a gente chama de orçamento mulher. Nós precisamos verbalizar essas políticas no Congresso Nacional, nós precisamos de um Congresso combativo, antirracista e feminista, né? na sua amplidão. Além de nós termos as condições de que o Brasil se elejam mais de 172 parlamentares no campo das esquerdas, para não ter o terceiro turno, né? E não se tentar o absurdo de empurrar um governo eleito nas urnas com a legitimidade do povo. Nós também precisamos dizer que vencer diante dessa conjuntura tenebrosa do Brasil é fundamental, que os nossos pactos de futuro sejam por um orçamento mulher, seja por abrir as carceragens, porque os filhos negros das mulheres da periferia, 830 mil estão nas prisões brasileiras e 2,1 milhões estão ou com tornozeleira eletrônica ou tendo que ir a um fórum criminal todos os meses para assinar um documento, e isso significa, muitas vezes, o caminho para a morte. Nós, mulheres negras, entendemos que somos nós, em parceria com as mulheres brancas, na luta popular e com nossas irmãs indígenas, que qualificamos, sim, a democracia brasileira, porque somos nós que empurramos a esquerda para a esquerda e impedimos, muitas vezes, a gente limpa os olhos dos nossos irmãos e a gente diz, não vai para a conciliação, nem com fundamentalismo, que quer as mulheres caladas e de cabeça baixa, né? Nem com fundamentalismo, que quer o povo negro em silêncio e manso, nem de atacar as comunidades LGBTQIA+, ou os direitos dos povos indígenas. O Brasil, desse presente, é um Brasil que, absurdamente, a FUNAI vai para cima de lideranças como Sônia Guajajara e Almir Suruí. O Brasil do nosso presente é um Brasil que tem a Fundação Palmares atacando a memória, a herança e resistência negra. E nós estamos aqui para dizer, resistimos, e eles não passarão. Essa é o fruto, e nós acreditamos numa economia focada no bem viver, com as raízes e as matrizes do feminismo e do antirracismo. Para a gente é muito importante, e que a gente lembre que o que nos disse Benedita da Silva quando quase ganhou as eleições em 1992 no Rio de Janeiro: quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Né? E isso, para a gente, é você inverter a lógica da economia. Né? Nós precisamos caber no orçamento, existir no orçamento, e os enriquecidos que estão aí em busca do último saco de dinheiro e apoiando esse governo da morte militarizado,
eles terão que responder para a própria sociedade brasileira. E a resposta é: nós temos um Congresso que, na última legislatura, foi eleito com 28% do conjunto que é o nosso eleitorado, 147 milhões. Nós precisamos, em busca dos votos de 72% do nosso povo que não vota nas eleições proporcionais. É muito importante para nós sermos prioridade na economia brasileira e não a gente ficar pagando serviços da dívida, né, comprometendo o desenvolvimento do nosso povo e virando uma nação de commodities. Nós não aceitamos. Né? Não aceitamos. Né? Nós acreditamos num outro Brasil, até em uma aliança com a economia de Francisco. Mas a gente vai E Clara, que a gente aqui botou a Clara também, para não esquecer que a Clara também teve um papel ali importante junto com o Francisco. A gente inverte tudo. Ô, querida, que fala tão preciosa, né? A gente olha escuta você, é um filme que passa na nossa cabeça, de todas as mulheres negras, lutadoras. Nós homenageamos Marielle no programa passado, e em nome dessas mulheres todas, assim, em nome não, né? Referenciando essas mulheres todas, a gente te agradece. Às vésperas aí desse golpe de aniversário de 58 anos do golpe, no mês das mulheres, de luta das mulheres, que a gente possa ter a capacidade sempre de não esquecer a nossa história. Ao a gente nos colocar na história, a gente se posiciona no presente e projeta futuro. Isso é muito importante. Eu acho que a população e as mulheres negras nos traz esse recado todos os dias. E a gente tem que escutar e praticar. E também fica recado aí para as eleições, para a juventude, tirar seu título de eleitor também agora, até o 4 de maio, tirar o título de eleitor. Vamos votar, gente, para deputado federal, vamos votar para deputado estadual, vamos votar para senador. Esse povo é que faz as leis, gente, que faz as leis contra nós. A gente precisa revogar a emenda constitucional 95, a gente precisa revogar a reforma da Previdência, a gente precisa revogar as reformas trabalhistas para que a gente possa, de fato, construir um país de caminho para o combate às desigualdades, né? Que esse país extremamente desigual que é o Brasil, um dos campeões em desigualdade no mundo. E para encerrar, Vilma, passa aí suas redes sociais para a gente acompanhar você aí, por favor. Tá joia. Eu vou passar meu Instagram, que é @vilma.reis.5, né? O meu Facebook, que está aqui, todo aqui, né? Uhum. Que é... Assim, é facebook.com/vilma.reis.5/, né? E a gente está lá no Twitter também, vilma.reis, né? Vilma Reis, só basta vocês procurarem lá. E nossa recomendação também para que nossa juventude, né? Já que o campo, ontem o portal Guelé 10 soltou uma matéria, né? A gente ficou assim, só 12% desse grupo mais jovem que está na idade de tirar o título, e que não, só um grupo muito pequeno, só 12% até agora. Então, nós ainda temos um desafio muito grande, e num período que não é muito longo, de falar para toda essa juventude fazer o título, mas a gente também fazer discussões com o próprio TSE para que os lugares onde as milícias querem ser donas dos votos das mulheres, das famílias, que tenham falas e questões direcionadas, né? Já que essa é a justiça da democracia, e nós acreditamos e queremos que o TSE seja a justiça da democracia, que a gente direcione. Foi tão lindo ver Djamila Ribeiro e ver Camila Pitanga se dirigindo à sociedade brasileira pela primeira vez, né, numa propaganda do TSE. Foi muito bonito então, mesmo. Nós precisamos nos ver na publicidade também, porque aí comunica com a gente. Exato. Né? E isso é fundamental, e vamos tirar o título não como assim uma ordem, né? Mas como um levante nosso pela democracia popular. E a gente ser donos e donas dos nossos destinos,
todos, todas e todes, né? E que a política não represente uma ameaça para as mulheres negras, para as mulheres trans, para as mulheres sindicalistas, as mulheres que estão na luta popular, nem para as nossas parentes indígenas, que a política seja o lugar de afirmação de nossas vidas. Quando a gente olha Francia Márquez, pré-candidata confirmada à presidência da Colômbia, nos dá uma alegria muito grande. A eleição de Boric no Chile nos deu uma alegria muito grande. Ele escolher a neta de Salvador Allende para ser a ministra da Defesa nos deu muita alegria. Ver Patrícia Arce eleita senadora depois dela ser arrastada pelas ruas da Bolívia nos deu muita alegria. Então, é essa revolução que nós precisamos para o Brasil. Obrigada, Vilma, muito agradecida aí mesmo. Eu acho que fica a dica. Democracia foi conquistada. A democracia foi uma grande luta para que a classe trabalhadora, nós mulheres, pudéssemos participar dela. Não foi uma coisa dada, foi muita luta para que a gente tivéssemos aqui falando sobre essas coisas, né? Não foi dado isso. Isso foi conquista, gente. Então vamos lutar por ela e vamos lutar com alegria também, porque com alegria, com afeto, porque eu acho que esses elementos também são muito importantes para a gente seguir adiante nesse momento tão duro que nós estamos passando no Brasil. A alegria e afeto são antídotos para esse mar de morte que a gente vive, de destruição, de militarização dessa sociedade nossa, que traz em si também esse passado terrível, mas traz também sementes de esperança de um novo amanhã, que principalmente as populações tradicionais carregam com muito afinco que nos ensinam todos os dias. Então, muito obrigada. O nosso próximo programa vai ser no dia 12 de abril, ao vivo aqui. Esse programa está disponível nas redes do Jubileu Sul, da Semana Social Brasileira, pelo YouTube, pelo Facebook. Assistam, compartilhem e a gente agradece e se vê aí novamente ao vivo no dia 12 de abril. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Vilma. Seguimos juntas aí na luta contra as desigualdades sociais, e antirracista e antimachista. Muito obrigada.